Ciências Humanas em Pauta, com Edson Sebastiani. Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio do Ciências Humanas em Pauta. Hoje, iremos falar sobre a temática do jornalismo ambiental. Essa especialização emerge como uma tentativa da nossa sociedade de direcionar a nossa atenção para as questões ambientais, muitas vezes negligenciadas no mar de informação que nos rodeia. Embora muitos associam o jornalismo ambiental apenas às mudanças climáticas, suas pautas vão mais além, apresentando relatórios detalhados sobre a saúde de diversas regiões do planeta, da sustentabilidade tanto social quanto empresarial e da biodiversidade energética. Além das questões globais, o jornalismo ambiental também lança luz sobre as realidades muitas vezes esquecidas, como as condições das pessoas que habitam áreas próximas à natureza, frequentemente deixadas de lado. As especificações dessas pautas não apenas revelam os impactos dessas condições no ecossistema, mas também destacam a importância da preservação ambiental na vida dessas comunidades, como os ribeirinhos, por exemplo, que possuem seu dia a dia verdadeiramente conectados com a natureza local e entendem a intrínseca relação entre o que fazem com o meio ambiente e com o que este faz com a sua localidade. Outro campo crescente é o tratamento das pautas relacionadas aos povos indígenas, que evidenciam como a conexão entre pessoas e natureza pode ser benéfica para a sociedade, tendo em vista que tais povos estão há muito mais tempo vivendo nas terras brasileiras. Sendo assim, o jornalismo ambiental destaca a falta de políticas públicas de preservação dos conhecimentos e das terras indígenas, expondo invasões, queimadas e exploração inadequada por garimpeiros, e entre outros problemas. Então, para falar melhor sobre esse assunto, convidamos hoje a professora doutora Cláudia Hertz de Moraes, atualmente professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, jornalista por graduação, mestre e doutora em comunicação com pesquisas na área de jornalismo ambiental. Professora Cláudia, eu gostaria que você começasse nos contando um pouco de como essa temática chegou até você e depois pode nos contar sobre o seu projeto de pesquisa. Eu sou professora, então, na universidade aqui em Frederico Westphalen, no Departamento de Ciências da Comunicação. Atuei como jornalista por vários anos e em 2004 comecei minha carreira como professora no estado do Amapá, na cidade de Macapá, numa universidade particular, e comecei já atuando nessa área de meio ambiente. Então eu fui morar lá também, né, claro, no norte, então tive contato com a floresta amazônica e também com a disciplina de jornalismo ambiental. E desde aquela época eu tenho trabalhado também com essa temática na área da pesquisa. A questão da cobertura, né, das mudanças climáticas ou do olhar do jornalismo para a questão ambiental, ela tem evoluído, eu acompanho isso desde o início dos anos 2000, principalmente em função das discussões globais sobre o clima, né? Então, digamos que em 2000 a gente estava muito ainda focado na temática do conceito do desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento sustentável que veio dentro de um discurso, né, de modernização da natureza, de modernização ecológica, de todo esse discurso que, de certa forma, não dá conta da complexidade de inclusão de outras comunidades, de outros saberes, da inclusão dos mais pobres, dos países mais vulneráveis e tudo mais. Então, acompanhando esse discurso desde o início do século até hoje, a gente percebe que evoluiu no componente da crítica. Quanto mais a gente estuda a temática e verifica o quanto que as ações globais em relação ao clima, elas não são eficientes do ponto de vista prático, mais a gente questiona e critica esse discurso como um tópico que, de certa forma, disfarça o que realmente está
por trás de tudo isso, que é a exploração sem precedentes da natureza, é uma exploração que também não leva em conta toda a dramática, né, a situação que se coloca, então, a própria natureza e os nossos bens comuns, né, que a gente tem, por exemplo, hoje, uma crise que, de certa forma, a ciência está apontando há bastante tempo, mas também muitas vezes ela não é aprofundada pelo jornalismo. Então, esse momento de acompanhar o jornalismo ambiental ao longo do tempo sobre esse tópico mostra que a gente ainda precisa fazer uma crítica muito forte para o tipo de jornalismo que a gente faz hoje em dia e também para o tipo de ciência, né? Porque a ciência também, de certa forma, se coloca num lugar ainda distante, né, desse espaço onde a gente, na verdade, como humanidade, precisa definir de forma bastante urgente uma forma mesmo de atuar para diminuir esse impacto ambiental e para mitigar as mudanças climáticas, para enfrentar, para se adaptar e tudo mais. O tema da minha pesquisa atual, né, que eu tenho trabalhado com iniciação científica também aqui no curso, trata sobre as vulnerabilidades e a interseccionalidades nos enquadramentos discursivos sobre a emergência climática no jornalismo brasileiro. Então, é um título, né, um tema bem extenso, e esse tema ele veio, né, num crescente de pesquisas que eu fiz anteriormente. Então, eu trabalho desde o doutorado com a questão da mudança climática, onde eu analisei revistas e os discursos dessas revistas sobre a mudança climática em função da realização da Rio+20 aqui no Brasil. E aí, em função desse trabalho do doutorado, depois eu trabalhei com os enquadramentos discursivos de vários meios de comunicação que trabalharam, né, com a questão da mudança climática, percebendo ali como que tanto a análise do discurso quanto as teorias do jornalismo são possíveis para a gente analisar esse projeto de sociedade que a gente vê a partir do discurso jornalístico, né? Como que as notícias são produzidas e elas encaminham um entendimento sobre o que é a mudança climática. E nesse projeto atual, então, esse tema, a partir de um levantamento que a gente faz ali depois de terminar o primeiro projeto de enquadramentos, a gente fez esse projeto pensando principalmente como uma investigação que não se colocava muito na época que a gente propôs, que é justamente pensar que o jornalismo ele trabalha pouco, né, a questão da vulnerabilidade, principalmente essa vulnerabilidade social. Então, os discursos geralmente eles apontam para, por exemplo, né, numa cobertura de eventos extremos, para a questão da chuva em excesso, e quando faz a cobertura dos danos, não se coloca muito bem essa questão interseccional, o quanto que, por exemplo, as mulheres sofrem mais do que os homens, a população preta sofre mais do que a população branca, e também, né, as pessoas mais pobres que vivem em locais com dificuldades tanto de saneamento quanto de organização, planejamento urbano e tudo mais, acabam sofrendo mais o impacto das mudanças climáticas. Então, também numa retomada assim, de estudos, quando a gente propõe esse projeto ali no início de 2022, né, então a gente está no segundo ano dele, a gente percebeu também que o próprio jornalismo não discute isso e que as pesquisas sobre jornalismo também não apontavam essa falha, quer dizer, os pesquisadores também não estavam olhando para isso, e por isso nós propusemos esse projeto ali em 2022 e ele está então no seu segundo ano. O objetivo principal, então, da pesquisa atual que eu trabalho é justamente compreender como que os enquadramentos discursivos, né, que o jornalismo faz sobre a emergência climática se dá em relação aos temas da vulnerabilidade e da interseccionalidade. E a gente recortou, né, um período que começa ali em 2020 com a pandemia e vai ainda, a gente está coletando material e vai estudar até 2025, para pegar justamente períodos onde a política ambiental estava em retrocesso nítido, né, com o governo Bolsonaro, e agora também, embora em 2022 a gente não soubesse o resultado da eleição, mas a gente sabia que alguns
alguma questão iria evoluir, né? Então, em 2020, até 2025, a gente tem esse objetivo. E com isso, a gente trabalha com a análise do discurso como uma perspectiva teórico-metodológica, em que a gente vai observar, né, quais são as marcas desse discurso sobre emergência climática, se elas trazem, por exemplo, o papel das comunidades vulneráveis ou o papel do próprio Estado em relação a essa interseccionalidade. Identificando esse discurso, a gente vai poder entender, então, como o jornalismo atuou nesse período aí de 5 anos para trazer, né, um enquadramento sobre de que forma a gente vai enfrentar essa emergência climática. E nós estamos fazendo, então, a coleta nos principais portais brasileiros, né, o G1, o R7 e o portal do UOL, que são os portais que têm maior visibilidade, e a partir disso, então, a gente vai observar essas reportagens durante esse período de 5 anos. A metodologia que eu sigo, né, no projeto foi desenvolvida durante o doutorado, na minha tese de doutorado, onde eu associei, então, os estudos das teorias do jornalismo com essa perspectiva da análise do discurso, e pensei, então, como o enquadramento discursivo pode ser um dispositivo para a gente compreender exatamente o jornalismo num processo em que as interpretações que são feitas para a construção simbólica das notícias é um trabalho efetivamente legitimado do jornalismo, né? E dessa forma, o jornalismo vai sempre organizar discursivamente o que ele apresenta para a população. E aí essa organização discursiva, que eu coloco como enquadramento discursivo, ele vai trazer um conhecimento sobre, esse conhecimento sobre o acontecimento, que no caso, em perspectiva aqui, é a análise do discurso sobre a emergência climática. Quando ele faz essa organização discursiva, ele trabalha com marcas, né? Ele deixa marcas no discurso. Então, a partir disso, a gente observa quais são essas marcas. As marcas, elas se referem à seleção, de como eu organizo esse discurso, eu seleciono, eu retiro de um acontecimento uma parte que é prioridade para o jornalismo. Eu também acrescento uma ênfase, eu digo de que forma as pessoas também devem observar aquele fenômeno. Então, eu também trabalho com a questão do ângulo, né, da notícia, e tudo isso vem dessa perspectiva de unificar tanto a ideia, né, da teoria do jornalismo como um espaço que traz, por exemplo, a construção desse acontecimento, do fato ao acontecimento jornalístico, que quando apresenta à população no seu discurso, ele vai fazer esse enquadramento. Então a gente observa pela metodologia, né, quais são as marcas nesse discurso, onde a gente consegue visualizar que existe essa seleção, esse enquadramento que vai retirar esse acontecimento da sua base, né, social e colocar numa base discursiva, né, que na verdade é a mesma, né, porque o discurso ele também é um acontecimento. Então é essa perspectiva teórica, né, e metodológica que embasa a pesquisa, e a gente pretende então com isso chegar a esse desenho, né, é um desenho que vai dizer como esse jornalismo, ao longo dos 5 anos, descreveu ou enquadrou esse acontecimento e disse do que se trata e como que a gente deve perceber esse acontecimento. A pesquisa ela gera alguns produtos, né? Principalmente a primeira, né, que eu considero mais importante, é que eu consigo trabalhar com a iniciação científica. E na iniciação científica, o nosso objetivo é formar recursos humanos, né, profissionais da pesquisa. Então, eu tenho, né, uma bolsista de iniciação científica e a gente trabalha, então, em torno da pesquisa, produzindo papers, né, discutindo o tema. Claro que nós estamos ainda, né, num processo de coleta de materiais, porque a pesquisa é bastante longa, mas a gente já conseguiu, por exemplo, apontar, né, essa dificuldade que o jornalismo tem em perceber a interseccionalidade. Então, na primeira mostra, né, de trabalhos que a gente recolheu de notícias para analisar, numa primeira rodada, como uma espécie de aproximação mesmo desse discurso, a gente verificou isso. Existe essa dificuldade do jornalismo apontar que existem as desigualdades sociais, né? Em resumo, o jornalismo trata como se a população toda tivesse o mesmo acesso, por exemplo, a uma habitação de qualidade. Então, quando vem essa questão, principalmente que o foco maior da cobertura
de emergência climática nos portais é relacionado aos eventos extremos, né? Então essa é a primeira constatação. E a segunda que quando acontecem então as enchentes, as cheias, né? Ou até mesmo quando tem a questão do solo, né? Do escorregamento de solo e tudo mais, que tem muitos danos à população, ela é colocada ainda num lugar não dinâmico, onde não se coloca por que aquela população está ali, né? Então falta essa abordagem um pouco mais aprofundada, que mostra a desigualdade social. Isso é a primeira percepção que a gente está trabalhando ainda para encontrar, né, essa dinâmica do discurso, e como a gente ainda está muito no início, ainda não é a nossa conclusão, mas é um produto, né, que a gente está gerando com a pesquisa, que é discutir o papel do jornalismo no enfrentamento da mudança climática, da emergência climática, que inclua as pessoas mais pobres, que inclua as mulheres, os idosos, as crianças, que são mais vulneráveis na sociedade. Então, uma recomendação de leitura, se a pessoa, por exemplo, vai começar a se aproximar dessa temática do jornalismo ambiental, é um livro que foi organizado pela professora Ilza Girardi, por mim, pela Heloísa Luz e Roberto Belmonte, que fazemos parte do grupo de pesquisa jornalismo ambiental da URGS, né? E ele chama Jornalismo Ambiental, Teoria e Prática. É um livro que está disponível online, né? Ele tem justamente essa ideia de aproximar também ao ensino de jornalismo ambiental, e pode ser um início assim de leitura para quem vai iniciar. E quem já se aproxima das questões ambientais e quer talvez trazer essa dinâmica da interseccionalidade, das vulnerabilidades, tem um livro que eu acho bem interessante também para indicar de leitura, que é um livro do Malcolm Ferdinand, que é Uma Ecologia Decolonial, pensar a partir do mundo caribenho, né, que é justamente uma discussão de como a gente precisa trazer, né, um modo decolonial para pensar a questão ambiental também, e de como essa questão da justiça ambiental, da justiça climática, do racismo ambiental, que são temas ligados à vulnerabilidade social e também às interseccionalidades, eles estão na base, né, da formação do pensamento a respeito da questão ambiental, e por isso a gente precisa discutir isso, porque isso, na verdade, vai se referir ao tipo de discurso que circula na sociedade, e que o jornalismo acaba sendo esse veículo que vai fazer o enquadramento a partir de determinados discursos. Então, eu acredito que é uma leitura também bem importante para entender esse cenário. Obrigada, então, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha pesquisa aqui na UFSM. E eu gostaria de dizer, então, a todos e todas, né, que tenham um bom trabalho, bons estudos, que até uma próxima oportunidade, e que a pesquisa ela tem, sim, uma dinâmica muito importante de levar, né, trazer assuntos de relevância, trabalhar eles na universidade, mas também em uma conexão com as demandas, as necessidades sociais, né? Que é o que eu procuro modestamente fazer, pautando aí a temática da emergência climática no jornalismo. Certo, muito obrigado, professora, e muito obrigado você, ouvinte. Eu sou Edson Sebastiani e este foi mais um Ciências Humanas em Pauta, um programa que quer trazer até você um pouco mais do que está acontecendo no âmbito das pesquisas humanas. Agradecemos a sua companhia e até a próxima. A Rádio UniFM apresentou o quadro Ciências Humanas em Pauta.